Há alguns dias atrás eu cometi um erro de falar sobre algo que me preocupava muito para os meus amigos. Eu perguntei para eles o quanto eles se importavam com a saúde física e falei para eles sobre uma mancha vermelha que surgiu bem na dobra do meu braço já tem alguns meses. Eu tava levando aquilo bem a sério, apesar de ser uma coisa super específica, eu realmente tava levando a sério. Eu pensava que podia ser o meu corpo dando algum sinal, mas eles não me levaram a sério. Alguns ignoraram, um deles fez até uma piada. E foi nesse momento que eu parei pra pensar um pouco sobre as minhas amizades. E eu não os julgo, não julgo ninguém, porque a maioria dos meus amigos são homens e brincar, fazer piadas é o que a gente faz na maior parte do tempo. Mas o que a gente faz quando a gente cansa disso? Isso acabou confirmando algo pra mim. Eu não consigo confiar de verdade em nenhum deles, pelo menos não pra esse tipo de assunto. E eu possivelmente não vou querer compartilhar nenhuma fraqueza, nenhuma dor, nenhuma felicidade, provavelmente. Isso não quer dizer que eles são pessoas ruins ou que eu não os considero como amigos. Só quer dizer que algumas amizades têm limites bem definidos e que talvez eles não sejam as pessoas certas para esse tipo de conversa. E tipo, eu considero demais os meus amigos, mas às vezes nem toda amizade serve para tudo. Algumas amizades são para dar risada e outras permitem um pouco de vulnerabilidade. Outras amizades permitem que você fale de assuntos mais específicos, ou até que você se abra um pouco. E eles podem continuar sendo meus amigos, mas eu provavelmente não vou esperar que eles preencham algum vazio meu. Agora, as amizades que realmente fazem mal, que seriam aquelas que te desrespeitam, te manipulam, te humilham, ou fazem mal de forma recorrente, essas amizades sim precisam acabar. Amizades, entre muitas aspas. E é muito estranho, cara, porque você em alguns grupos só é cabível a falar de assuntos específicos, a falar bosta o dia inteiro, ficar mandando reels um pro outro, ficar em call jogando 3 horas por dia. Então, o que eu sinto é como se algumas amizades tivessem um limite mesmo. Algumas amizades só vão até esse ponto e não dá pra ir muito além dele. Não dá pra tentar falar de uma coisa mais específica, porque vai ser difícil desses amigos te levarem a sério. Então isso dá um sentimento estranho de que parece que você tá sozinho, você tá rodeado de pessoas, mas você tá sozinho. E é verdade, porque ter um grupo não quer dizer pertencimento realmente. Ter um grupo não significa que você faz parte dele realmente, que você se sinta muito acolhido. E também existe uma diferença entre ser sociável, tendo pessoas em volta, ou ter conexões reais. Depois de um tempo você sente que você é amigo dos outros, mas que ninguém é seu amigo. E eu não sentia isso antes. Eu fico pensando nisso. Porque parece que na medida que a gente cresce, nós começamos a analisar tudo. A gente começa a analisar cada pessoa. A gente pensa se é alguém pra levar pra vida ou se é só alguém pra passar o tempo e pra jogar Minecraft. E eu analiso muito, cara. E eu não senti isso antes porque quando eu tava na escola, eu não ligava muito pra isso. Eu via meus amigos todo santo dia. A gente ia pra escola e às vezes tinha dia que não tinha nada de lição e só tinha aula vaga, a gente ficava só jogando no celular, falando sobre futebol e sobre o anime da temporada. E mesmo que essas amizades tenham se mantido depois da escola, que já é algo muito difícil de acontecer, parece que as coisas desalinharam, sabe? Alguns interesses mudam, alguns assuntos que o seu amigo gosta, mas agora você não gosta. Alguns rolês que você não gosta e o seu amigo gosta, que você só vai pra não se sentir só, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu já aceitei o rolê que eu não curto só pra eu não me sentir sozinho. E mesmo estando já lá no rolê, eu ainda me senti sozinho. Eu já tinha marcado de ir antes e sabe quando você marca alguma coisa, daí você tá até meio animadinho e tal, mas aí chega no dia você só quer definhar na cama. Foi basicamente o que aconteceu comigo e eu já não podia mais desmarcar porque eu não sou alguém que desmarca as coisas. Daí chegou o dia e, cara, eu nem sabia o que eu tava fazendo naquele lugar. Como se todo mundo ali tivesse se conectado, falando de alguma coisa específica. E eu tava ali, só existindo. Então, esse medo de ficar sozinho me mostrou que pelo menos eu tenho que primeiro ficar bem comigo mesmo. Porque uma vez que eu ficar bem comigo mesmo, eu já não preciso ficar aceitando um rolê que eu não curto só pra não me sentir sozinho. Porque se sentir bem e se sentir completo na própria presença já é o suficiente. Mesmo que você seja o seu próprio amigo. E também é importante ser real com as pessoas. Não tentar ser um camaleão, tendo que se moldar toda hora. Tipo, não precisa rir de algo que você não achou graça, ou se alguma coisa te incomodar, ou se fizerem algo que você não gostou.
E se eles continuarem fazendo isso é porque eles não são seus amigos. É importante ser real assim com os outros, tanto com os outros quanto pra você mesmo, porque sendo real com você mesmo, você já não precisa ficar tendo expectativas altas em amizades que claramente têm um limite. Porque infelizmente, cara, alguns amigos não são pra falar de certas coisas. Pode ter um amigo pra jogar Minecraft e outro amigo pra falar de saúde mental ou de futuro. E como eu tava sentindo falta de conversar sobre algo mais denso com alguém, eu cometi esse equívoco de falar sobre isso para as pessoas erradas, sobre saúde física, sobre algo que genuinamente estava me incomodando. E essa falta que a gente sente de algo faz a gente tomar algumas decisões meio precipitadas. Isso mostra que se sentir completo de verdade é uma grande jornada, mas é uma jornada que vale a pena trilhar. E não é sobre ficar lendo as pessoas o tempo todo, apesar de eu fazer isso com bastante frequência, mas é sobre se respeitar também. E lembrando que ficar bem sozinho é muito diferente de se isolar completamente, porque se isolar já é prejudicial, porque o ser humano ele foi feito para ser social. Tanto é que foi assim que nós sobrevivemos até hoje. Mas se forem amizades ruins, então antes só do que mal acompanhado. Aí nesse caso, o desafio seria se sentir bem sozinho, de verdade. No mais é isso. Muito obrigado caso tenha visto o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.